Bom dia, sexto ano, tudo bem? Bom, continuando na nossa apostila, na aula passada nós vimos sobre os triângulos, né? Os triângulos são um tipo de polígonos com 3 lados, né? Agora nós vamos ver os quadriláteros. Os quadriláteros, eles são polígonos com 4 lados. Olha aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Quais são os elementos que a gente acha aqui no quadrilátero? Ó, a mesma coisa do triângulo, nós temos vértices, nós temos lado e nós temos o ângulo interno, tá bom? Olha, esse exemplo aqui, ó, ele é um retângulo, né? Ó, então nós temos o lado AB, que é esse aqui, temos os lados BC, que é esse aqui, né? Temos o lado CD, que é esse aqui, e temos o lado DA, que é esse aqui. Sempre representando o lado por esse tracinho em cima, tá? Que é um segmento de reta. Tem começo e tem fim. Vem daqui e vai até aqui, tá bom? Então, nos quadriláteros nós temos também vértices. Olha aqui, eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Eu tenho 4 vértices. Temos também 4 ângulos internos, né? 4 lados, 4 ângulos internos. Tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Ângulo interno é essa parte de dentro aqui, tá? Esse ângulo que forma aqui, tá bom? Todos os ângulos, todos os quadriláteros na forma assim de retângulo, eles vão formar um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, tá bom? Então, ó, o ângulo é sempre representado com esse chapéuzinho. Lembra que eu falei lá dos triângulos? Então, tem que colocar um chapéuzinho aqui, senão eu vou entender que é vértice. Ó, ângulo de A, ângulo de B, ângulo de C, ângulo de D, certo? Como que a gente dá o nome para esse quadrilátero aqui no exemplo? Olha como que é. Quadrilátero ABCD, tá? Então, é um quadrilátero que tem 4 lados, ABCD. Então, o nome dele é quadriláteros ABCD, certo? Os quadriláteros, eles podem ser classificados, tá? Eles podem ser classificados entre paralelogramas ou os trapézios. Eu vou começar falando aqui sobre os paralelogramas, ó. Os paralelogramas, o que são os paralelogramas? Os paralelogramas são quadriláteros, né? Tem 4 lados, tem 4 vértices, tem 4 ângulos. Porém, ele tem 2 pares de lados paralelos. Ou seja, olha aqui, ó. Esse lado é paralelo com esse e esse lado paralelo com esse, tá? Então, 2 pares de lados paralelos. Tem também ângulos internos opostos na mesma medida, ou seja, esse ângulo B é oposto ao D, ele tem a mesma medida. Vamos supor que aqui tem 45, aqui também vai ter 45. Olha no A. No A, vamos supor que aqui nós temos 50 graus, aqui eu vou ter 50 graus também, tá? Então, os ângulos internos opostos têm a mesma medida, e isso são para os paralelogramas, tá? Só que dentro dos paralelogramas, olha lá, então vamos continuar aqui, ó. Lado AB paralelo, esses 2 risquinhos significa paralelo ao lado DC. Olha aqui, ó. Lado AB, esse lado, é paralelo ao lado DC. Então, esse lado paralelo a esse. Olha aqui o lado BC. Lado BC paralelo ao lado DA. Ó. Lado BC paralelo ao lado DA, tá bom? Então, esses 2 risquinhos significam paralelos. Tá? O que são paralelos? Eles estão na mesma direção. Olha aqui, ó. Esse está para cá, esse está para cá, esse está para cá, esse está para cá, tá bom? Eles estão indo na mesma direção, tá? Ó, eles também têm ângulos internos iguais, ó, opostos. O ângulo A, que é esse aqui, é igual ao ângulo C. O ângulo B, que é esse aqui, é igual ao ângulo D. Então, o ângulo oposto tem que ter a mesma medida. Olha, esse está oposto a esse, tá bom? Está ao contrário, tá? Os paralelogramas também eles podem ser classificados como retângulo, losango ou um quadrado, que é o mais conhecido, né? Todo mundo conhece um quadrado ou um retângulo, né? Só que eles podem ser classificados, então, como retângulo, losango ou quadrado. Quando que ele é um retângulo? Bom, ele vai ser um retângulo quando os 4 ângulos internos forem ângulos retos. Primeiro, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se ele é um quadrilátero. Tá? O que precisa para ser um quadrilátero? Ele tem que ter, olha aqui, ó, um paralelogramo. Ele tem que ter 2 lados, 2 pares de lados paralelos, né? Então, ó,
Primeiro eu tenho que ver se é paralelogramo. Se for paralelogramo, aí eu vou classificar se é retângulo, losango ou quadrado. Olha, eu vi isso aqui. Para ser um paralelogramo, ele tem que ter dois pares de lados paralelos. Ó, esse é paralelo a esse é paralelo a esse, tá? Então, paralelos é esse aqui, ó, na mesma direção, ó, na mesma direção. Esse aqui também, mesma direção, mesma direção. Então, eu tenho dois pares de lados paralelos. Então, é um paralelogramo. Agora, eu vou ver se ele é retângulo. Para ver se ele é retângulo, eu tenho que ver o ângulo aqui dentro. Os 4 ângulos formados aqui dentro tem que ser um ângulo de 90 graus, ângulo reto, tá? Então, 4 ângulos iguais de 90 graus, ângulos reto, representado por esse quadradinho e um pontinho no meio, tá? É ângulo reto. Então, no retângulo, nós temos 4 ângulos internos reto, tá bom? Então, os 4 ângulos de dentro aqui, ó, são ângulos retos. Aí, então, eu tenho um retângulo, tá bom? Ó, no losango, o que eu preciso ver para ver se é um losango? Primeiro, eu tenho que ver se é um paralelogramo. Para ser um paralelogramo, eu tenho que ter dois pares de lados paralelos, né? Então, ó, esse está paralelo a esse, né? Para esse lado, e esse está paralelo a esse, para esse lado, para esse lado. Tá, eu vi que é um paralelograma, né? Agora eu vou ver. É um losango? Vamos ver se é um losango. Para ser um losango, ele tem que ter os 4 lados com a mesma medida, tá? Então, ó, aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 2 centímetros e aqui eu tenho 2 centímetros. Se tiver todos os 4 lados com a mesma medida, ele vai ser um paralelograma losango, tá? Um losango, certo? Como a gente está falando de quadrilátero, né? Então todos têm 4 lados, tá bom? Se tiver mais que 4 lados, não é mais quadrilátero, então não entra nos paralelogramas, tá? Então tem que ter 4 lados. Tá, então nós vimos que agora o quadrado. O que eu preciso saber aqui do quadrado? Para ser um paralelograma, eu preciso dos dois pares de lados paralelos. Então, ó, esse lado está paralelo a esse e esse está paralelo a esse. Então, aqui eu tenho um par de lado paralelo e aqui eu tenho outro par de lado paralelo. Tem 2 pares de lado paralelos. Agora, eu quero ver se é um quadrado. Para ser um quadrado, ele tem que ter o quê? Os 4 lados com a mesma medida, tá? Ah, mas aqui o losango também, o losango 4 lados com a mesma medida, tá? Só que aqui, além dos 4 lados com a mesma medida, eu preciso ter 4 ângulos internos retos, tá? Então, 4 ângulos internos com a mesma medida, que é 90 graus, tá? Esse quadradinho com pontinho é ângulo reto, de 90 graus. Então, para ser um quadrado, eu preciso ter os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos internos retos, tá? E se eu tiver aqui, ó, 4 ângulos retos, mas não for a mesma medida aqui? Bom, se não for a mesma medida, vai ser um retângulo, porque o retângulo ele tem os 4 ângulos internos retos, mas não tem as mesmas medidas nos 4 lados, certo? Recapitulando, para ser um paralelogramo, eu preciso ter 2 pares de lados paralelos, né? Esse paralelo a esse paralelo a esse. Tá. Descobri que é um paralelogramo. Para ser um retângulo, eu preciso ter os 4 ângulos internos retos, tá? Os 4 ângulos têm que formar um ângulo reto. Para ser um losango, eu preciso ter os 4 lados com a mesma medida. Aqui eu esqueço o ângulo, tá? Só olho os lados. 4 lados com a mesma medida é um losango. E se eu tiver um quadrado, eu preciso ter 4 lados com a mesma medida e 4 ângulos retos, tá? Então, 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida, quadrado. 4 lados com a mesma medida, losango. 4 ângulos retos, retângulo, tá bom? Tá. E dentro, então, da classificação aqui dos quadriláteros, nós vimos sobre o paralelogramo, agora nós vamos ver sobre o trapézio, tá bom? O trapézio, ele é um quadrilátero porque ele tem 4 lados, né? Ele é um polígono com 4 lados, só que ele só tem um par de lado paralelo. Ó, aqui eu tenho 2 e aqui eu só tenho 1. Então, um par de lado paralelo é um trapézio. Por que paralelo? Ó, esse está nessa direção, esse está nessa direção. Esse é paralelo a esse. Esse aqui, ó, está inclinado para a esquerda. Esse está inclinado para a direita. Direções opostas, então não são paralelas, tá?
Aqui na mesma direção, aqui na mesma direção. Então, esse é paralelo a esse. Um par de lado paralelo é um trapézio, tá? Então, olha aqui, ó. O lado AD é paralelo, ó, esses dois risquinhos significam paralelo ao lado BC, tá? Olha o outro exemplo. Aqui eu tenho um quadrilátero EFGH, tá? Aqui, o lado aqui, ó, EFG é paralelo ao lado GH, ó. Por que paralelo? Porque esse está nessa direção, esse também está na mesma direção, tá? Então, o lado EF, que é o de cima, está paralelo ao lado GH, que é esse de baixo, tá? Então, olha, esse lado aqui, ó, ele está reto e esse lado está inclinado para a esquerda. Então, não são paralelos, tá? Para ser paralelo, tem que estar na mesma direção. Olha, esse está para um lado, esse aqui está para um outro. Então, não são paralelos. Paralelos na mesma direção. Então, ó, recapitulando tudinho, quadrilátero, um polígono com 4 lados, tá? O nome do quadrilátero vai depender dos lados que eu tenho. Eu posso achar lado AB, BC, CD e DA, posso achar vértices, posso encontrar os ângulos. Para mim classificar esses quadriláteros, ele pode ser paralelograma, quando tiver 2 pares de lados paralelos, tá? Ou pode ser um trapézio, quando tiver apenas um par de lado paralelo. Se ele tiver 2 pares de lado paralelo, é um paralelograma. Aí eu vou ver se ele é retângulo, losango ou quadrado. Ele é um retângulo quando os 4 ângulos internos forem ângulos retos. Ele é um losango quando os 4 lados têm a mesma medida. E ele é um quadrado quando os 4 lados têm a mesma medida e os 4 ângulos internos são retos. Tá bom? Então, é esse videozinho para vocês resolverem as páginas a seguir. E qualquer dúvida, podem me chamar aí no WhatsApp.